Você já reparou que certas famílias parecem não ter problemas com dinheiro? Que têm uma vida confortável e o dinheiro parece que só cresce? Como é que elas ficaram ricas e conseguem manter essa riqueza? Não é sorte, não é herança e definitivamente não é um segredo guardado a sete chaves. É uma forma de pensar. E essa forma de pensar é ensinada. Começa em casa, nas conversas do dia a dia, nas pequenas decisões, nos hábitos que os pais ensinam aos filhos sem nem perceber. Nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são esses ensinamentos, por que eles fazem tanta diferença e como você pode começar a passar exatamente isso para os seus filhos, independente de qual seja a sua renda hoje. Se você também quer fazer parte do time da riqueza, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua meta. Eu quero muito saber e te ajudar. Eu acompanho muitas famílias no meu dia a dia, muita gente que está construindo seu patrimônio. E eu posso afirmar, sem dúvida, que as famílias que vão mais longe não são as famílias que ganham mais. As famílias que vão mais longe são as famílias que têm bons hábitos. Eu sou a Fabiola Rocha, especialista em educação financeira para famílias. Eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Eu trabalhei em grandes instituições, como HSBC, Bradesco, XP. Eu sou formada em administração e eu tenho mestrado em empreendedorismo. Mas o que me trouxe até aqui, de verdade, não foi o mercado financeiro, foi o meu filho. Foi a vontade de ver o meu filho crescendo de perto que me fez trocar o mundo corporativo pela vida empreendedora. Foi ensinando o meu filho, vendo o que funcionava com ele e o que não dava muito certo, que eu fui ajustando e criando o meu método. E foi percebendo a dificuldade de outras mães ao meu redor em lidar com esse tema com os filhos e com elas próprias que eu me encorajei a entrar nesse mundo. E aí nasceu a Fab Talks, um projeto pensado para ajudar famílias a construir uma relação saudável com o dinheiro, começando com as crianças. Aqui na Fab Talks, a gente acredita que dinheiro também é coisa de criança. E quando a gente pensa em família rica, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Herança, imóveis, investimentos passados de geração em geração, coisas ilícitas. Mil coisas passam na nossa cabeça, fruto das nossas crenças, né? As crenças que a gente carrega na nossa mente. E olha, existe uma coisa que é passada nas famílias antes de qualquer patrimônio material. Uma coisa que vem antes do dinheiro, que é a razão pela qual o dinheiro fica. É a mentalidade. As famílias que constroem riqueza ao longo do tempo não ensinam truques financeiros para os seus filhos. Elas ensinam uma forma de ver o mundo, uma forma de se relacionar com o dinheiro, uma forma de tomar decisões. E o mais importante, elas ensinam isso para os filhos desde pequenos. E não numa aula formal, não, tá? É na vida, no exemplo, é na conversa cotidiana. E eu já lidei com famílias que tinham dinheiro suficiente para viver uma vida boa e deixar herança para os filhos, mas perderam tudo. E eu também já lidei com famílias que, com o pouco que tinham, fizeram boas escolhas e fizeram o patrimônio crescer. Isso acontece não é por falta de orientação profissional, não, mas porque cada família tem os seus próprios valores e crenças. Muita gente acredita que riqueza vem da posse de muitos bens, de muitas coisas caras. E quando você não se permite novos aprendizados, novos questionamentos, você segue uma vida inteira persistindo em erros que te impedem de progredir. E na vida, você precisa se abrir para a mudança de mentalidade. E sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa ter dinheiro para começar a criar uma mentalidade de riqueza nos seus filhos. Você precisa começar a ensinar a forma de pensar. O dinheiro vem depois, sempre. Veja só, uma família que leva uma vida boa, sem luxos, mas guarda dinheiro todo mês, ela vai construir um patrimônio ao longo da vida. E lá na frente, quando não tiver mais energia para tanto trabalho, ela vai contar com a renda gerada por esse patrimônio. E uma família que hoje já tem um patrimônio bem grande, mas tem um custo de vida alto, que vai usando esse patrimônio ao longo da vida, com compras, viagens, carros, ela pode chegar à velhice sem reserva suficiente para gerar renda. Eu vejo isso todos os dias, gente. Muitas famílias têm uma dificuldade enorme de pensar lá na frente.
e ficam contando só com o otimismo brasileiro, sabe? Lá na frente a gente vê, lá na frente vai dar tudo certo. E ajustar sua mentalidade para pensar como rico é essencial. Mas vamos ao que interessa. Quais são esses ensinamentos? O que as famílias ricas constroem, né? E o que elas passam para os filhos que a maioria das famílias nunca aprendeu. Eu separei aqui 5 ensinamentos e cada um deles você pode começar a usar hoje. Ensinamento número 1. Dinheiro é uma ferramenta e não um objetivo. Famílias que constroem patrimônio não ensinam os filhos a quererem o dinheiro, ensinam a entender para que o dinheiro serve. O dinheiro não é o fim, ele é um meio, ele serve para realizar, para construir, para proteger, para ter liberdade. Quando a criança aprende isso, ela para de ter uma relação de ansiedade com o dinheiro, ela passa a ter uma relação de inteligência. A pergunta que essas famílias fazem não é quanto você quer ganhar, é o que você quer construir com seu dinheiro. Seu filho já falou para você que queria ser rico? Porque o meu filho já falou isso para mim. E essa é uma boa forma de abrir essa conversa. O que é ser rico para você, meu filho? Por que você quer ter tanto dinheiro? O que exatamente você quer realizar com esse dinheiro? E você vai levando a conversa para a materialização de um projeto com esse dinheiro todo. E não tem nada de errado do teu filho querer ser rico, porque eu também quero ser rica. Mas a gente não pode deixar eles pensarem no dinheiro por si só, né? É importante a construção de alguma coisa com esse dinheiro, a conexão com o como, com um propósito amarrado, né, a esse contexto. Ensinamento número 2. Quem trabalha faz dinheiro. Quem investe faz o dinheiro trabalhar. Essa é uma das distinções mais poderosas que as famílias prósperas ensinam cedo. Todo mundo que trabalha faz dinheiro, mas o dinheiro parado, ele não cresce. O dinheiro investido trabalha enquanto você dorme. A criança que entende isso desde cedo, chega na vida adulta com um ponto de partida completamente diferente. Ela já sabe que guardar não é suficiente, que o dinheiro guardado precisa trabalhar. E eu não estou falando, né, de uma criança de 6 anos investir na bolsa de valores. Eu estou falando de plantar uma sementinha na criança. Uma vez eu fiz um investimento na minha própria conta, R$ 200, e eu falei para o meu filho que aquele dinheiro era dele. De vez em quando a gente para olhar o rendimento desse dinheiro, sabe? Essa aplicação tem uma finalidade didática, para ele visualizar o efeito dos juros compostos trabalhando para ele. E no início o dinheirinho rendia pouco, né? Mas para uma criança, qualquer R$ 5 é muito dinheiro. E ao longo do tempo, os rendimentos foram se acumulando, foram crescendo, até bater R$ 300. Então, essa visualização é incrível para uma criança entender por que investir é tão importante. Ensinamento número 3. Gastar com inteligência é diferente de não gastar. E uma das maiores confusões que existe é associar a construção de riqueza com privação, com não poder gastar, com uma vida sem prazer. E não é isso, gente. Família que constrói patrimônio ensina os filhos a gastar com intenção. Você pode gastar, mas você precisa saber por que está gastando. Aquilo representa o que para você? Aquilo faz sentido dentro do que você quer construir? A diferença entre o gasto consciente e o gasto impulsivo não é o valor, é a consciência por trás da decisão. Uma ótima forma para o seu filho se manter nessa linha do gasto consciente é ter uma lista de desejos e escolher o primeiro desejo a ser realizado juntando dinheiro. Então, dessa forma, quando aparecer uma tentação ao longo da jornada, você chama a criança à consciência para refletir se aquela novidade vale uma espera mais longa para realizar o desejo principal. Ensinamento número 4. Erro financeiro é aprendizado e não fracasso. As famílias que têm uma relação saudável com o dinheiro não tratam erros financeiros como uma vergonha. Elas tratam como dados, como estatística. Ah, eu gastei mais do que eu devia? Então vamos entender o que aconteceu e fazer diferente. Não deu certo esse mês? Vamos ajustar. Então, quando a criança cresce num ambiente onde o erro financeiro gera culpa, gera vergonha, ela aprende a esconder, a negar, a não falar sobre o assunto. E quando ela cresce num ambiente onde o erro
é tratado com naturalidade, ela aprende a corrigir, a aprender e a seguir em frente. Isso faz muita diferença na vida adulta. Uma vez meu filho chegou em casa me mostrando um carimbinho novo que a tia da papelaria tinha deixado ele pegar. Tinha uma papelaria dentro da escola. Eu tentei entender aquela situação melhor, sem brigas, sem acusações, né? E eu entendi que a papelaria era uma novidade, ele ficou curioso, as crianças comprando coisinhas, ele também quis, né? Só que ele não tinha dinheiro naquele momento para compra. Daí a tia ficou tocada e liberou o carimbo para ele, era barato, mas eu expliquei para ele que a tia tinha sido muito legal, mas que ela precisava receber o dinheiro para aquela mercadoria. Ela não podia fazer doações, aquele era o trabalho dela. Então a gente voltou lá, entregou o dinheiro para a vendedora, né? E a partir daí eu fiz um ajuste, eu passei a deixar um dinheirinho na mochila dele da escola. Não para gastar com qualquer coisa, mas para emergências, para situações pontuais. E, claro, ele ainda gastou com mais uns 2 carimbinhos, tá? Mas foi só, nunca fez nada exagerado. Né? Ficou o melhor amigo da tia da papelaria e tudo com uma conversa e ajustes na rotina e nas práticas. Ensinamento número 5. Sonhos grandes precisam de planos concretos. Famílias que constroem patrimônio não só sonham, elas ensinam os filhos a transformar os sonhos em metas e metas em planos. Eu quero uma bicicleta? Quanto custa? Quanto eu posso guardar por mês? Em quantos meses eu chego lá? Parece simples, mas essa lógica, quando praticada desde cedo, forma adultos que sabem traçar o caminho para o que eles querem, que não ficam esperando as coisas acontecerem, que planejam. E planejar é uma competência que se treina, não é um dom. Para você fazer um bom laboratório com seu filho aqui, vale ele escolher um item lá da lista de desejos que não seja tão difícil de realizar, tá? Faça as contas com ele, quantas mesadas ele vai precisar para juntar o valor daquela conquista. Desenha com seu filho uma linha do tempo, bem bonita, colorida, num papel. Cola no armário, numa parede, num local bem visível. E cada mesada guardada é um risquinho da linha do tempo. Um momento de celebração, uma pequena conquista, até chegar ao grande dia. E nesse momento, você vai ter permitido ao seu filho muito mais do que uma compra. Seu filho vai ter aprendido a planejar, a ter paciência, a ser resiliente, a ter o gostinho da vitória daquela realização. É uma conquista, um aprendizado para a vida. E olha só, se você está me acompanhando até aqui e está gostando do que eu estou trazendo para você, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Mas fica comigo que ainda tem mais. O que sua família pode adotar a partir de hoje? Tudo que eu trouxe aqui não depende de renda, tá? Não depende de nível de escolaridade, não depende de o quanto você já tinha aprendido sobre finanças antes, depende de uma decisão. A de começar a conversar sobre dinheiro em casa de uma forma diferente da que você aprendeu. E essa decisão você pode tomar hoje. Troca o não tenho dinheiro por a gente escolher usar o dinheiro para uma outra coisa. É uma frase, mas muda completamente o que a criança aprende sobre escassez. Inclua a criança numa decisão financeira pequena, que seja essa semana, tá? Não precisa ser nada grande, não. Uma escolha no mercado, uma decisão sobre o lanche da escola, uma economia a fazer dentro de casa. O que importa é que ela participe. Quando seu filho pedir uma coisa, antes de dizer sim ou não, faça perguntas. Isso é o que você mais quer com o seu dinheiro? Essa pergunta sozinha já é educação financeira. Em todas essas sugestões, perceba que você precisa pensar antes de soltar uma frase automática. Muitas vezes a gente carrega uma mentalidade de escassez e a gente precisa refazer o nosso pensamento também. Isso dá trabalho, tá? Mas vai ser um exercício incrível para o seu filho e para você. Um divisor de águas dentro da sua família. E antes de tudo isso que eu trouxe aqui fazer sentido, tem uma crença que precisa ser revisitada. É a ideia de que riqueza é para poucos, que é questão de sorte, que quem não nasceu em berço de ouro não tem chance. Essa crença, quando passada para os filhos, ela já fecha as portas antes mesmo de alguém tentar abrir, sabe?
Substitui essa crença por outra, a de que construção de patrimônio é sim possível e que começa com a forma de pensar. Esse é o primeiro passo e às vezes o mais difícil, mas é a partir da forma de pensar ajustada que você vai se permitir organizar e construir. Eu vejo muitas famílias prosperarem a partir da organização das suas finanças e da construção de patrimônio. E eu vou repetir, quem mais prospera não é quem ganha mais. Prospera mais quem tem disciplina e faz as melhores escolhas com seu dinheiro. E isso precisa da mentalidade na sintonia certa. Educação financeira não é uma disciplina difícil. Ela é uma conversa que você pode começar hoje, com uma pergunta, com um exemplo, com uma situação do dia a dia. Você não precisa esperar ter tudo organizado, ter lido todos os livros ou esperar a sua criança crescer para ter essa conversa. O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. E agora você já sabe que os ensinamentos que formam mentes ricas não dependem do quanto dinheiro você tem hoje. Dependem de que você decida ensinar a partir de agora. E no próximo vídeo eu vou falar sobre lições imprescindíveis para o seu filho ter uma relação saudável com o dinheiro. Clica no sininho para não perder e eu te vejo lá.